Bom, vamos ter o prazer, a honra, na verdade, de conversar hoje com o John Amar. O John é um ativista que atualmente reside e atua na Espanha e em outros países a partir de lá, mas nascido no Brasil, né, John? E tem um trabalho muito peculiar, específico dentro do movimento, né, que é o de documentar, por meio de investigações, as atrocidades que acontecem com os animais. Eu vou permitir que você se apresente um pouco mais, John, dessa breve apresentação e fazer disso uma conversa assim, com os ativistas brasileiros para que nós possamos aprender mais sobre o seu trabalho e sobre os caminhos do movimento de libertação animal no mundo. Perfeito. Sobre mim é bastante simples de dizer. Eu, desde que me tornei ativista, trabalho basicamente especializado em investigações de direitos animais. Viajo por todo o mundo mostrando o que é sempre igual, desde a visão do próprio explorado, que é fazendo investigações, filmando, fazendo fotos, documentando e também, à medida do possível, podendo entrar em contato com ativistas dentro dos movimentos animalistas em cada parte e pessoas que ainda não têm conhecimento do movimento animalista, ainda não têm conhecimento sobre a luta contra o especismo e poder passar algum tipo de informação a esse respeito. John, os ativistas que se dedicam a documentar os bastidores, né, vamos dizer assim, da indústria da exploração animal, algumas vezes são criticados por serem pessoas que observam, mas não atuam, ou seja, eles estão ali no local onde está acontecendo a exploração e eles se limitam, entre aspas, né, a documentar e não agir. Como você vê isso? Isso que chamam de limitação, talvez você veja de uma maneira diferente, né? O que você pode falar sobre isso para a gente? Acho que a problemática do especismo é tremendamente grande. Não? É atualmente o problema social mais contundente de toda a história da civilização. Uhum. Eu digo da história da civilização porque é ocasionado pelo ser humano, então está dentro da história da civilização humana, sim, infelizmente. E não podemos, só um de nós, ou qualquer um de nós, conseguir afrontar essa problemática por todos os âmbitos e de todas as formas, sozinho ou ele mesmo, ao mesmo tempo, de todas as formas. Então é importante que cada ativista se especialize em uma determinada frente, uma determinada tarefa, para poder levar a cabo essa tarefa com maior qualidade, para poder levar a cabo essa tarefa de uma forma mais produtiva. É importante que existam ativistas que se dediquem a escrever sobre o assunto, a causar uma reflexão sobre o assunto por meio da filosofia. É importante que existam ativistas que se concentrem em produzir um meio econômico, um meio comercial, onde ser vegano é bastante mais fácil. É importante que existam aqueles que se dediquem a fazer manifestações, a participar de manifestações, a produzir um material didático, a educar. E é importante também que existam aqueles que produzam este material para educar. E se não são ativistas especializados, a qualidade desse trabalho nunca vai chegar no nível que os animais merecem, que esse movimento necessita. Se eu já fotografei mais de 100 mil animais sendo torturados ou sendo mortos diretamente. Se eu tivesse resgatado todos aqueles que eu fotografei, todas aquelas histórias que eu estava presenciando, ou parasse elas, eu haveria parado nos primeiros 30, porque eu já não teria espaço na minha casa nem na minha vida para poder sair e seguir contando as histórias. Infelizmente, no mundo real funciona assim. É dentro das granjas que tudo isso ocorre. Não é do lado da nossa casa, não é dentro da nossa casa. Se as pessoas não veem essas coisas, o único contato que elas têm com esses animais é quando eles já são um pedaço quadrado de carne, que já não é mais um animal. E na maioria das vezes nem faz uma referência que aquilo um dia foi um ser senciente, que aquilo um dia foi um tipo de animal que sofreu para passar por isso e perdeu a sua vida por culpa
de um desejo econômico, um desejo de sentir prazer, um desejo de um vício gastronômico ou de uma festa que alguém fez, não, no caso do circo, do zoológico, etc. E esse é o trabalho do investigador, é o meu trabalho, ir ali, presenciar e registrar, para contar essas histórias que a gente jamais iria saber. Eu, infelizmente, sou capaz de chegar a um número muito pequeno, absolutamente, absurdamente pequeno, de histórias e indivíduos que sofrem, porque a cada dia, a cada ano no nosso mundo, sem contar os animais marinhos, são mais de 70 bilhões de animais que sofrem essas histórias, que sofrem esses pesadelos. Eu tive, em algum momento também, já tive situação em que, ao estar fazendo um trabalho, você começa a pensar, e se eu paro isso? E se eu impido que isso aconteça? E se eu levo esse animal daqui? E se eu impido que o matador mate o touro? Se eu impido que o açougueiro enfie a faca no pescoço da ovelha? E de verdade existe uma parte de mim que tem esse impulso. Mas imediatamente... Esse é o impulso emocional. Esse é o impulso emocional. Pensando estrategicamente no que você está fazendo, esse é o impulso. Em todo momento. Que está em todos nós. Em todo momento. Porque você vê uma justiça, você quer parar essa justiça. O importante é entender justamente isso, para parar essa justiça. Você não pode pensar de forma egoísta. Sim. E não pode pensar de forma superficial. Se você pensa de forma superficial, você vai salvar aqueles animais que você está vendo nesse momento. Mas o drama e a tragédia dos animais é muitíssimo mais grande. Se você tem uma responsabilidade em relação a isso, se você tem uma responsabilidade com aquele indivíduo, então você salva o indivíduo. Mas se você tem uma responsabilidade com 70 bilhões de indivíduos daquele ano, você tem que registrar o que está acontecendo e contar aquela história, porque senão ninguém vai ficar sabendo daquela história. John, nós vemos já alguns elementos assim, né, na sua fala, né, o da necessidade do pensamento menos emotivo, vamos colocar assim, para um movimento maduro que precisa de pessoas pensando não só de maneira emotiva, mas também de maneira estratégica. E quando você fala de especialização, essa especialização ela não tem utilidade se não houver articulação entre os especialistas, entre a pessoa que se especializou em dirigir a ONG e vai articular com a pessoa que é um bom comunicador e com a pessoa que vai lá e documenta, né? O movimento maduro ele depende desses elementos especializados, ele também depende dessa integração entre esses elementos, né? E sobretudo em relação a dizer que a gente tem que ser menos emotivo, a resultante, que talvez a gente deve atuar de forma menos emotiva, mas, bom, respeitar os animais não significa que você tem que gostar dos animais. Para você respeitar os animais, você não tem que amar eles. Não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver sobretudo, não tem nada a ver com pena. Os animais não merecem nada, nem um pingo de pena. Eles merecem dignidade, que é o que eles não recebem de nós, mas é o que eles têm. Então, quando a gente luta pelos animais, a gente não pode lutar com pena e a gente não pode lutar diminuindo a posição deles com um certo paternalismo. Nós colocando numa posição superior e dizendo nós vamos defender nossos irmãos menores, pobrezinho, animalzinho, o cachorrinho. Não, os animais não são índios, os animais têm a sua dignidade, coisa que a gente o ser humano tenta tirar deles. O que a gente tem que ter é respeito e ética em relação a eles. Se você é uma pessoa muito sensível, eu mesmo sou tremendamente sensível. Eu faço as minhas investigações, porque eu já estou bastante batido nisso, não só enquanto eu estou fazendo, mas eu estou fazendo a investigação, eu não estou sentindo, não sinto nó na garganta porque eu controlo isso, mas eu estou sabendo que quando eu for editar essas fotos eu vou chorar. Essas coisas me são muito pesadas, muito difíceis de confrontar, mas eu sei que os animais não precisam de pena, o que eles precisam é de ação. O que é outro mito, né, de que a pessoa que está atuando há mais tempo com isso, ela de alguma forma se torna insensível a isso, e por isso ela consegue continuar. Não, na verdade ela se torna mais forte para lidar com essa emoção no momento certo.
Já é uma pergunta bastante recorrente, se a gente vai perdendo a sensibilidade à medida que vê. É possível que com algumas pessoas sim, alguns outros investigadores já me contaram que por sua experiência começa a fechar uma barreira de proteção e infelizmente no meu caso, e eu acho que também é uma necessidade, no meu caso ocorre justamente o contrário também, porque eu vivo num santuário de animais e convivo com os outros animais no meu dia a dia. Tenho muitos amigos que são de outras espécies e que eu, cada vez que faço uma investigação, eu vejo eles refletidos nos seus olhares. Então eu me lembro deles, eu sei a dor que eles sentiriam e eu consigo empatizar e sentir a dor que eles estão sentindo. Você está no seu dia a dia sendo convidado a lidar com a individualidade desses animais, né? Com a individualidade emocional e com a pessoa, né? Que está ali. Eu sou uma pessoa tremendamente empática. Eu vivencio com muita facilidade, não só com muita facilidade, mas eu não posso evitar não vivenciar a situação de um indivíduo, de uma pessoa que eu tô próximo, que eu estou vendo o que está passando, que eu vejo pela TV ou qualquer coisa assim. É muito difícil evitar isso. E por um lado, eu sempre desenvolvi um artifício de utilizar esse sentimento, essa energia, para seguir fazendo o trabalho, não para que isso me impedisse de trabalhar, para que isso me desse mais força para trabalhar. Eu nunca tentei evitar diminuir essa sensibilidade, porque eu também acho que no momento, se você está registrando essas histórias e vai contar essas histórias depois, você tem que entender exatamente o que ele está passando. Você tem que, para poder contar a sua história, porque é um indivíduo, não é um porco no meio de 1000. Quer dizer, não é um dos 1000 porcos, então que é uma pessoa que está sofrendo aquilo. E esse porco tem uma história diferente desse, tem uma história diferente daquele. Então eu tenho que entender o que está passando com aquele ali, quais são os seus problemas, quais são os seus problemas psicológicos, os seus problemas físicos e como isso está reflexionando em seu sofrimento, em sua história, e passar exatamente isso. A gente vê nas suas imagens, né, esse cuidado em registrar o indivíduo, não a multidão, né, o olhar, a expressão, né, daquele que é peculiar daquele, né, que não vai ser necessariamente igual ao do outro animal vizinho. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa granja de porcos, foi a primeira investigação em granjas que eu fiz, e o meu choque foi quando eu abri a porta e vi uma fila de cada lado daquele corredor de talvez 500 porcos dentro de jaulas pequenas, aí se debatendo, gritando, enlouquecidos, e eu pensei, por onde começa? Eu faço uma foto geral de todos e eu tenho todos os sofrimentos de uma só vez, eu faço a foto de um e com isso eu conto cada história. E eu me lembro exatamente naquele momento que me veio, eu vi cada um dos meus amigos dentro daquelas jaulas, os meus amigos humanos e não humanos. E eu me dei conta imediatamente que se fosse cada um dos meus amigos humanos, por exemplo, dentro de cada uma daquelas jaulas, ainda que são da mesma espécie, cada um deles é absolutamente diferente. É uma ingenuidade nossa pensar que os porcos, porque são da mesma espécie, vão ser todos iguais. Eles não são uma produção, não são um ser de diversas cabeças ou alguma coisa assim. Cada um deles é um indivíduo, cada um deles é uma pessoa. Então, ainda que eu fotografasse cada um deles, e sempre tentei fazer isso, cada um deles tem uma história diferente, tem uma necessidade diferente, uma vida diferente, e cada um deles vai perder a vida ali. Existe uma autora norte-americana, infelizmente, recentemente falecida, a Marty Kill, e ela traz no livro dela, Nature Ethics, né, essa crítica, né, à generalização quando nos referimos às espécies animais. Então são os lobos, os ursos, os coelhos, enfim, que estão ocupando aquele espaço. E aí traz essa ideia de preservação da espécie, né? Que se existe uma população de lobos, desde que ela se mantenha estável, não interessa, o caçador pode ir lá caçar um se outro, porque você está lutando pela preservação dos lobos, pela manutenção do número de indivíduos ou algo assim, e você perde de foco o indivíduo, né? Que não pode ser substituído por outro, na verdade. Ele pode até ter aberto o espaço para que outro ocupasse, mas ele não substitui esse outro. É uma coisa que nós precisamos ver na nossa linguagem, não só quando nos comunicamos individualmente, mas quando queremos comunicar uma mensagem, né? Existe
uma luta constante, muitas vezes, em relação ao vocabulário, de evitar chamar os outros animais de pessoas. Isso é um erro, porque eles têm personalidade, então eles são pessoas. E achar que só o ser humano é capaz de ter personalidade é um especismo. Você está sendo discriminatório. Ou seja, nós nos referimos aos outros animais justamente pelo termo que nos assemelha a eles. Chamamos os outros animais de animal, que somos todos. Mas logo a gente nos separa dentro da nossa ideia de manter-nos especiais. E a gente tem que lembrar que a gente só é especial como indivíduo, mas não como espécie, não como grupo social, grupo econômico ou não como sexo. A gente não pode achar que a gente é especial simplesmente por uma questão de aparência ou por um lugar onde a gente nasceu. A gente é especial pelas coisas que a gente faz, nada mais que isso. Essa é uma busca que eu diria que assim, tá ali na lista de objetivos finais, talvez, né? Porque mesmo até hoje ainda não conseguimos que a sociedade compreendesse coisas mais claras, né? De que o indígena também é igual, o negro também é igual, a mulher também é igual, ou tribos diferentes também são animais, né? Humanos, enfim, mas iguais. E agora, no trabalho com o público, né, essa deve ser a mensagem dessa igualdade, ou da não, talvez não igualdade, mas a não diferença, né, de hierárquica, né? Mensagem que está na base, mas quando nós comunicamos, a nossa comunicação parte desse princípio, mas ela tem que ser desenvolvida, dissertada, porque a maneira que a mensagem chega no público não pode ser, talvez, de maneira pura, ela tem que ser motivada ou derivar dessa ideia pura, né? Mas o trabalho com o público não é simplesmente ir para a rua e dizer somos todos iguais. O trabalho árduo de revisão desse especificismo pode levar a alterações. Né? Depende. Existem alguns termos que a gente sim tem que ter muito cuidado. Por exemplo, eu não iniciaria uma conversa dizendo você conhece o veganismo? Porque, ou você quer ser vegano? Porque as pessoas que não são veganas é porque elas não querem ser veganas. Sim. Porque ainda não viram razões suficientes para mudar isso. Mas ainda assim o veganismo está mais próximo da prática do que o antiespecismo. Porque traz uma solução mais prática, né? Para ser vegano você faz isso e não faz aquilo. É que o veganismo não é um objetivo, o veganismo Sim. é uma forma de alcançar o objetivo. Nesse sentido que eu falo, né? São as estratégias, as formas da gente comunicar e trazer ao público para chegar naquela lista de objetivos finais que estão mais adiante. Por isso, certamente é um objetivo. Por isso eu acho que é mais importante você deixar as coisas claras em relação a algumas coisas. Por exemplo, sim, que eu imediatamente a um princípio de uma conversa se chegasse a esse ponto por uma pergunta, por alguma coisa que me levasse a isso, eu colocaria a questão do indivíduo, da pessoa, de considerar do vocabulário antiespecista. Esperaria um pouco mais para usar a palavra antiespecista, ou então utilizaria imediatamente se eu começar a falar fizer a comparação entre racismo, sexismo e especismo. As pessoas são bastante receptivas com essa análise. Cada cultura é diferente, quero dizer, no idioma português talvez seja melhor utilizar um caminho um pouco diferente do que é utilizado pelo idioma inglês, pelo idioma francês ou pelo idioma espanhol. Por uma questão de cultura, a gente tem que entender que cada grupo cultural tem as suas diferenças e os seus conceitos do que é correto e do que é errado em relação ao vocabulário. Por exemplo, uma palavra que aqui pode ser uma palavra racista, pois em outro país não tem nenhuma relação com o racismo. Então, essas coisas têm que ser conhecidas. Não só pela palavra, mas pelo contexto cultural, né? Justamente pelo contexto cultural, é muito importante. John, então, já que tocamos nesse aspecto, né, dessas diferenças culturais no que tange a maneira que nós operamos o movimento, operamos esse levar, né, da consciência animalista, como você enxerga o movimento pelos direitos animais com um olhar de quem trabalha ali fazendo um trabalho que é talvez o mais delicado e o mais raro, por assim dizer, né? Que é o da investigação, que é um trabalho que exige mais de nós em termos de controle emocional, de capacidade de organização, né? Que é o trabalho da investigação.
E fazer esse trabalho em diferentes países, você certamente, quando tem contato com esses grupos, você tem um acesso direto à raiz daquele movimento nesses lugares, né? Então, queria escutar de você um pouco sobre os caminhos, tanto o estado atual quanto os caminhos do movimento no mundo, mas também jogar uma luz pelo que você pôde vivenciar, observar do movimento aqui no Brasil, tanto quanto você já observava antes, mas também nesses dias que você esteve aqui no Brasil, com esse olhar, né, de uma pessoa que participa ativamente do movimento no exterior, como você está vendo o movimento aqui no Brasil? Eu acho que o movimento no mundo inteiro está em uma crescente absurda, vertiginosa, sobretudo nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, um crescimento vertiginoso, tanto em quantidade de pessoas como na forma de fazer. E eu incluo o Brasil nisso também. Cada país tem suas características, não, em relação ao movimento. A gente pode encontrar, por exemplo, na Alemanha, um movimento que tem um grupo de pessoas que está dentro de um grupo de pessoas, que são os alemães, que são altamente culturalizados, altamente educados, não? Tem um poder financeiro, um poder econômico muito grande, e esbarra na problemática que eles têm ali, já o conceito da carne feliz, da carne biológica e etc., do bem-estarismo tão bem desenvolvido, que impede que o antiespecismo, que atrasa o trabalho e que dificulta muito a vida dos animais nessa relação, porque ainda que seja um país em que todos os supermercados têm o que se chamaria de carne de bem-estarista, a carne da vaca feliz, que é uma coisa que não existe dentro a vaca feliz é só em santuário de animais, não? Antiespecista. E ainda que exista toda essa cultura nós amamos os animais, tem o maior matador de animais do mundo está ali. Então não tem coerência. Os controvérsios. Não é totalmente controvérsia. Se você vai em outros países também que se dizem muito educados ou que têm muito politicamente estão evoluídos, etc., também tem outros problemas. Eu acho que no Brasil existe uma quantidade tremenda de pessoas que tentam fazer o melhor que podem pelos animais, mas encontram uma barreira muito grande no bem-estarismo, no vegetarianismo. Aqui está de uma forma muito confundida com o animalismo, não tem nada a ver, porque ser vegetariano, e descartando a questão de ovos e leites, imagina um vegetariano que tem uma dieta baseada só em produtos de origem vegetal. É a definição correta do vegetarianismo, ela exclui ovos. Mas ainda assim é especista, ainda assim vai a circos, ainda assim utiliza roupas de origem animal, ainda assim dá comida, compra para os animais que vivem com ela, carne, etc. Porque aí é que está, ou seja, o problema da exploração animal não é se você mete na tua boca, é se você compra. Então não importa na boca de quem você mexe. Se você financia a indústria, essa indústria vai seguir crescendo. E aqui no Brasil não só o indivíduo, mas as próprias organizações que se propõem ou que pretendem defender o vegetarianismo, elas se limitam ao vegetarianismo dietético, né? Não mostram a amplitude do problema, porque assim terão mais adeptos, enfim, é uma mensagem mais fácil de assimilar, porém incompleta. E conheço algumas organizações, por exemplo, eu conheço uma organização em Alemanha que faz exatamente isso. Sua preocupação é mostrar as vantagens nutricionais, as vantagens para a saúde e as vantagens ecológicas, não? Da alimentação vegetariana. Isso está bem, porque seu objetivo... Ele deixa claro que o objetivo é... No seu trabalho, o objetivo é que as pessoas vivam melhor. Ou seja, a pessoa que vai ali vai para ter uma melhor saúde, para ver que é possível, etc., por uma questão egoísta, por uma questão pessoal. Mas o seu objetivo é fazer com que as pessoas sejam veganas, e logo isso acaba levando com que as pessoas busquem mais informações, então expandem isso para outros aspectos. O problema está quando as pessoas dizem, não, você pode comer um pouquinho e isso já vai estar ajudando a todos os animais. Ou você pode comprar ovos de
de galinhas que foram bem tratadas, etc. E então elas vão ser felizes. Ou pior ainda, não só dizem que pode comer um pouquinho, mas dizem basta reduzir um pouquinho. Sim, né? Como se isso não basta. Que você proponga como uma primeira meta para depois seguir aumentando isso até a busca e dizer, olha, o objetivo é que você deixe de explorar os animais. Como você vai fazer? É de acordo com as suas limitações. Eu te vou apresentar algumas possibilidades. Uma delas é comendo cada vez menos até zerar. Outra delas é simplesmente de hoje para amanhã deixar de explorar os animais. E cada pessoa pode escolher, mas o importante é que se conte a verdade. Ou seja, que só existe uma forma de respeitar os animais e é não explorando os animais. É também muito importante a gente ter muito claro que não existe uma forma correta de fazer as coisas. E é importante que existam organizações especializadas, por exemplo, em tipos de problemáticas. Uma organização que está dedicando sua vida a salvar cachorros de rua. Uma organização que está dedicando a sua vida a fazer com que mais pessoas cozinhem de forma vegana. Uma organização que está dedicando a sua vida a impedir que sigam pescando. Não pescando peixes que estão em perigo de extinção, mas pescando, sem discriminação. Ou seja, que você se dedique a uma coisa específica, sem que isso seja em detrimento a outras problemáticas, é importantíssimo e necessário. E o problema é quando você faz uma coisa dizendo, vamos salvar os cachorros, mas vamos explotar os porcos e as vacas e as galinhas. Então isso é um problema. Vamos comer mais peixe e menos carne vermelha. Então isso é um problema. Isso é um problema bastante grave. Mas que existam organizações, que existam pessoas dedicadas a uma linha específica, extremamente produtivo para o movimento. Muito importante. Quando você faz isso, você só está fazendo um trabalho coerente se você sim é vegano. É uma pessoa que trabalha por uma linha específica ou por todos os animais, mas na sua vida não pratica, não tem nenhuma coerência. Sim. E por fim, John, a gente poderia conversar aqui por 4 horas, estamos encurtando a conversa para garantir que as pessoas vão assistir o vídeo, né, para que ele não seja mais de meia hora, talvez. Mas, então, já caminhando para o fim, qual foi a sua impressão do contato que você teve aqui com os ativistas ou grupos, nessa sua passagem breve aqui para o Brasil? Em relação, falando especialmente do Brasil, fiquei incrivelmente surpreendido como é fácil ser vegano no Brasil, em relação à alimentação, porque a qualidade da fruta aqui é deliciosa. A variedade de frutas aqui é incrível comparado ao resto do mundo. A qualidade de toda a outra comida que não é só fruta e salada, mas feijão, bom, tudo que você, como sempre, tudo que você pode encontrar na culinária que usa produtos de origem animal, você também pode encontrar na culinária vegana. E aqui no Brasil é muito fácil conseguir tudo, queijos, etc. Conseguir comer um cachorro quente ou um X vegano aqui em São Paulo, uma pizza vegana, é do mais fácil. Então, isso é positivamente bom, porque é mais fácil fazer com que as pessoas deixem de consumir produtos de animal, se é fácil para elas fazer o câmbio na vida delas. Então, oferecer isso é muito importante. Eu tive eu vi 2 aspectos bastante fortes aqui, de gente que não vê a problemática dos animais além da problemática dos cachorros e gatos. É muito forte aqui, o que você chama de, em geral, protetores, ainda que você possa ser protetor, e antiespecista se você é vegano, que é muito mais importante você salvar 5 cachorros em vez de 500, e para esses 5 cachorros comem de forma vegana, porque senão você salva 500 cachorros e está matando 50.000 ao mês animais. Então você vai salvar mais animais se você salva de forma vegana, de forma antiespecista. E alguns eu percebo que estão fechados ainda, para se dar conta dessa diferença. Mas em outros eu vi que sim, que estão abertos e que estão começando a mudar isso na sua vida, no seu trabalho como protetor, como se chama,
Por outro lado, também tive o contato aqui com o grupo de vocês em algum bate-papo que a gente teve e o trabalho que vocês fazem na rua, que é um trabalho extremamente coerente. É bastante complicado encontrar em qualquer parte do mundo um grupo que esteja há tanto tempo indo todas as semanas para a rua, fazendo esse trabalho de educação, esse trabalho formativo, de levar isso para a calçada, de levar isso para o público geral, porque a gente às vezes cai no erro de tentar educar os veganos, de tentar educar aqueles que já estão educados. Eu sou vegano hoje e não foi nada difícil. O mais difícil sempre é decidir que você é vegano. No momento que você já é, você... Sim. E esse trabalho de contato com o público, pelo que você observa nas suas andanças, faz muita diferença, você diria, né? Para que a pessoa tome essa decisão. Muitíssima diferença. Eu considero o trabalho de ficar na calçada com um cartaz, segurando um cartaz, ou passando mensagem, conversando com as pessoas ali, basicamente a base, e eu não digo a base porque é a parte mais simples, mas sim porque é o que mantém todo o movimento, é o que dá sentido para todo o movimento, porque dessa maneira você está informando ao público diretamente, a partir que a gente não tem dinheiro para pagar publicidade, como tem a indústria especista. A gente não pode pagar publicidade na Veja, não pode pagar publicidade no Fantástico, não pode pagar cartazes pela rua, etc., ou produtos em todos os lados, marcas por todos os lados. Então, como é que a gente vai fazer? Pois a gente ainda tem o direito de sair para a rua e expor a nossa opinião, e sobretudo quando por uma problemática social tão abrangente. Às vezes a gente cai naquela ideia de que nós somos a minoria e quando você é a minoria você não tem força. Mas a gente esquece que a gente é uma maioria incalculável. Somos todos os humanos e todos os não humanos que sofremos com o especismo. De forma direta e não indireta, nós somos uma maioria absurda. E não temos como perder. É muito difícil, a luta é bastante complicada. Mas se fosse fácil, tão pouco fazia falta que a gente lutasse. Se fosse fácil, já estaria acabado. E eu devo dizer, João, que esse trabalho que você visitou, né, por 2 dias, o Vedas Kart, que o Vedas atualmente opera ele mais do que 7 vezes em uma semana, porque acontece semanalmente em Sorocaba, 2 vezes por semana no Recife, 2 ou 3 vezes por semana em São Paulo. Na verdade, em abril a gente vai começar com no mínimo 4 saídas, né? Cada saída leva 4 horas, só em São Paulo. Então, e o principal recurso que a gente tem ali são os vídeos, que é o que faz o público parar, para que então os voluntários, varia de 5 a 15 voluntários na atividade, para que então eles possam trazer. Mas a nossa isca, né, assim, o que faz o público parar são os vídeos. E boa parte dos vídeos que a gente usa, a maioria dos vídeos que a gente usa, são de sua autoria, inclusive, né? Desde investigações com peixes, até investigações de animais, enfim. Sim, de minha participação, eu participei da maioria das investigações que vocês usam. Em geral, as investigações não são feitas só por uma pessoa, em geral são feitas por um grupo de pessoas. Então não é sua autoria, mas é a sua participação. Minha participação. Eu estou dizendo isso para dizer que o quanto você coloca que é importante o trabalho de contato com o público, mas esse trabalho de contato com o público ele só é possível, não diria que só é possível, eu diria que ele é muito facilitado e amplificado graças ao trabalho que acontece nos bastidores, né, dessa investigação que muitas vezes a pessoa que fez sequer pode assinar, né, ou colocar o seu nome, mas que é importante daí, voltando ao início da nossa conversa, né, essa articulação onde o investigador faz o seu trabalho e tem pessoas que vão poder dar uso para esse material, e um sem o outro não teria sentido, né? Investigador sem quem está na rua, ou quem está na rua não teria material sem investigador. Então, agradecendo, fiz essa observação, né, para agradecer pelo valor do trabalho que você vem realizando, colocando sua liberdade em risco, inclusive, né? O João já tem está sofrendo processos, né, em diferentes países aí, com risco de prisão,
por causa das atividades a que ele se propõe e ainda assim continua se propondo elas e continua trabalhando. Existe a possibilidade existe uma repressão muito grande contra o animalismo fora do Brasil, sobretudo no Brasil possivelmente existe, mas vocês ainda não estão sentindo. E essa repressão nos trata como se a gente fosse a parte má da sociedade, quando na verdade a gente é a parte que luta por justiça. E é muito importante que a sociedade também entenda isso, que nosso trabalho é educação e informação. E a gente faz isso de forma pacífica. Sim. Sabe? Como é o caso de todos os movimentos de justiça social, né? Os que hoje já passaram por essa fase e perseveram, invariavelmente passaram por um momento onde ele foi condenado, criminalizado, ou visto pela sociedade, ou alguns setores trabalhando para que a sociedade os visse como a parte ruim, como você colocou, da sociedade. E na verdade é um sinal esperado, né, vamos dizer assim, porque se não passa por essa fase, o movimento não persevera. Quer dizer que quando há repressão é porque há efeito nas ações. Melhor se não passasse, mas infelizmente é natural que vá passar. Não? É muito importante para os ativistas no Brasil também ter consciência disso, estarem informados do que está acontecendo no exterior e apoiar, e dar o apoio social também para o que acontece no exterior. Se não te importa, eu vou dizer a página do grupo que tem o risco de ir para a cadeia, que é www.unidoscontralarepresión. Com 2 S? Com um S. .org, eu acho. Unidos contra a repressão, com um S. .org. Isso é em espanhol. Que são os 11 espanhóis. Não, agora já são 20 também. Já são 20, mas começou com o caso dos Spanish Club. Isso é. E então é muito importante que as pessoas, que os brasileiros tenham conhecimento disso e participem das manifestações, cada um no seu país, porque um dia isso vai passar no Brasil. E vai ser muito importante quando os ativistas aqui tenham um apoio internacional. Então é muito importante dar o apoio internacional nesse momento também. E pelo site do Vedas vocês podem acompanhar essas histórias, desde do Check 7 até os 10 austríacos, os 12 espanhóis. O Vedas sempre noticiou e fez um chamado para os ativistas por apoio na data, enfim, no momento em que a situação estava acontecendo. Agora os 12 espanhóis já têm um pouco mais de um ano, né? 2 anos já. Desse caso. E porque justamente noticia, o Vedas não noticia muito, não é um site de notícias, né? É um site sobre o trabalho da organização, mas a gente sempre abre exceção para noticiar a necessidade de apoio para esses casos de repressão, porque é algo, como você colocou que infelizmente é necessário, mas é algo pelo qual talvez por causa do contato com o movimento no exterior, né, o Vedas já entende como algo que vai acontecer, que precisamos nos preparar, e já ir formando essa cultura, né, dentro do nosso público ativista, de que esse é o caminho para que a pessoa que se dispõe a isso esteja preparada e sobretudo, para que possamos oferecer também o nosso apoio para aqueles que já estão, né, nesse momento onde a repressão está de fato caindo com toda a força. Obrigado, João, pelo seu tempo, por todo o conhecimento que você compartilhou aqui nessa passagem do Brasil, em reuniões e palestras e conversas individuais. E desejamos sorte nos processos que você está enfrentando e desejamos que mais material seja produzido para que a gente possa continuar divulgando a mensagem. Muito mais material vai ser produzido, a não ser que consigam ir parar. Isso não vai ser fácil. Obrigado. Para mim tem que parar todos os ativistas juntos, então não creio que serão capazes disso. Sim, e essa é a verdadeira essência de um ativista, né? Quando a causa não é limitada pela sua zona de conforto, não é? A mensagem vai, custe o que custar, e o João é um exemplo vivo dessa disposição. Obrigado. Obrigado a vocês.